E aí, pessoal do oitavo ano, aqui é o Matheus Viana, para a gente dar prosseguimento ao estudo do nosso sistema excretor, certo? Na semana anterior, a gente viu quais as características que uma substância tem que ter para ser considerada excreta, e a gente viu as estruturas do sistema urinário humano e suas respectivas funções. Nesse vídeo aqui, a gente vai entender como a urina é formada dentro dos rins. Primeiro, é importante você entender que dentro de cada rim existe uma estrutura microscópica que é responsável especificamente por produzir a urina. Então, quando eu falei lá no vídeo passado que a urina é formada no rim, eu falei isso porque dentro do rim existem aproximadamente 1 milhão de néfrons. O néfron é essa estrutura microscópica responsável pela produção da urina. O néfron tem aproximadamente esse formato aí, dentro de cada rim, dentro dos nossos rins. Obviamente, essa estrutura é bem simplificada, esse desenho é bem simplificado, mas é só para você já ir se familiarizando. E o néfron ele é dividido em duas partes. O corpúsculo de Malpighi, envolvido por azul, e o túbulo renal, envolvido por vermelho. Cada uma dessas estruturas é subdividida, a gente vai ver especificamente a subdivisão delas, mas elas têm também uma função geral. A função geral do corpo de Malpighi é filtrar o sangue. Então, o sangue chega ao corpúsculo de Malpighi e algumas substâncias saem do sangue e vão para o néfron. Esse processo é chamado de filtração. Quando essas substâncias chegam ao túbulo renal, algumas delas são reabsorvidas pelo sangue, voltam para o sangue. E esse processo é chamado de reabsorção. O corpúsculo de Malpighi ele é formado por duas estruturas, o glomérulo de Malpighi e a cápsula de Bowman. E aí toma cuidado porque o nome Malpighi aparece hoje uma parte de Malpighi, toda essa estrutura envolvida em azul, imagem, e uma das estruturas que compõe o corpúsculo de Malpighi se chama glomérulo de Malpighi. Então toma cuidado com isso. Imagina que essa imagem aí é uma ampliação do que estava envolvido em azul na imagem anterior. Isso aqui que está envolvido em verde é o glomérulo de Malpighi, que seria isso aqui, ó, nessa imagem. E esse C invertido é a cápsula de Bowman, que aqui está aqui, ó, nessa imagem está aqui, em laranja, amarelo, não sei exatamente que cor é essa. Esse conjunto, glomérulo de Malpighi mais cápsula de Bowman, se chama corpúsculo de Malpighi aqui, certo? Então, olha só, o sangue, o vaso sanguíneo, o sangue vem pelo vaso sanguíneo e entra no néfron. Quando ele entra no néfron, ele se aglomera, ele se contorce sobre si mesmo, forma um aglomerado vaso sanguíneo. Esse aglomerado se chama glomérulo de Malpighi. Enquanto o sangue está passando pelo glomérulo de Malpighi, algumas substâncias do sangue extravasam, saem dos capilares, saem do vaso sanguíneo. E como você viu que a cápsula de Bowman está envolvendo o glomérulo de Malpighi, se o sangue sai, se substâncias saem desses vasos sanguíneos do glomérulo de Malpighi, elas caem na cápsula de Bowman. Também pode ser chamada de cápsula renal. Então está aqui aquela imagem ampliada, só que mais ampliada ainda. Então você tem aqui ó, a cápsula de Bowman, que é o nosso C invertido, lembra? Envolvendo o glomérulo de Malpighi. Conforme o sangue vai passando pelo glomérulo, várias substâncias extravasam do vaso sanguíneo e caem dentro da cápsula de Bowman. Esses elementos que extravasam são moléculas pequenas.
o critério, a condição para que essas substâncias saiam do glomérulo de Malpighi e entrem na cápsula de Bowman é o tamanho. Se a molécula for pequena, ela passa para a cápsula de Bowman. Se não, ela segue o rumo no vaso sanguíneo. Essas substâncias, a principal delas, sem dúvida, é a água em quantidade, mas existem várias outras substâncias que passam do glomérulo de Malpighi para a cápsula de Bowman. Sais minerais, glicose, aminoácidos, as excretas, substâncias que estejam em excesso no seu sangue, desde que a molécula seja pequena. Vitaminas, por exemplo, podem passar. Pessoas que usam drogas podem apresentar drogas na urina, porque vai passar aí também, nesse momento. E esse conjunto de substâncias, essa solução, esse monte de substâncias que sai do glomérulo de Malpighi e passa para a cápsula de Bowman se chama filtrado glomerular. Olha lá. As substâncias vão saindo do glomérulo de Malpighi para a cápsula de Bowman. Essas 6 setas pretas aqui, ó. Esse conjunto de substâncias que vai seguir pelo néfron se chama filtrado glomerular. Você ainda não chama de urina. Isso aí, essa substância, esse conjunto de substâncias, é o que vai, no final do seu néfron, originar a urina. Vai dar origem à urina. Por enquanto, você não pode chamar isso de urina, porque a concentração das substâncias é totalmente diferente, nesse momento e no final do néfron. Aí, o filtrado passa para o túbulo renal, que é aquela parte que estava em vermelho no primeiro slide. O túbulo renal é formado por 4 partes. Túbulo contornado proximal ou contorcido, também pode ser, tá? Que é conhecido pela sigla TCP. Alça de Henle. Túbulo contornado ou contorcido distal, que pode ser chamado pela sigla TCD. E o duto coletor. Então, o túbulo renal é dividido em 4 partes. Enquanto o corpúsculo de Malpighi é dividido em 2 partes, glomérulo de Malpighi e cápsula de Bowman, o túbulo renal é dividido em 4. TCP, alça de Henle, TCD e duto coletor. Quando o filtrado chega ao TCP, ao túbulo contornado proximal, ele começa a perder substâncias para o sangue. Esse processo é chamado de reabsorção. Como a filtração lá no corpúsculo de Malpighi não foi seletiva, não houve seleção sobre substâncias que são importantes ou não, que permaneçam no sangue, o critério foi só o tamanho, lembra? Algumas substâncias pequenas que passaram para o filtrado são importantes para o nosso organismo, então tem que voltar para o sangue. Isso acontece no TCP, no túbulo contornado ou contorcido proximal. Então, aí, ó. Aqui é o túbulo renal, ó. Esse tubo rosa, esse em formato de U, verde, esse tubo laranja e esse outro tubo verde aqui, ó. Túbulo contornado proximal, alça de Henle, túbulo contornado distal e duto coletor. Esses 4 envolvidos em azul aqui formam o túbulo renal. E no túbulo contornado proximal, que é o TCP, é o rosa aqui na imagem, as substâncias úteis que foram filtradas do glóbulo para a cápsula de Bowman tem que voltar ao sangue. Repara aqui, ó, o capilar vem, o vaso sanguíneo vem aqui, entra no néfron, forma o glomérulo de Malpighi e depois sai, ó. O vaso sanguíneo sai. Aqui nessa imagem, para simplificar, foi feito um vaso sanguíneo só, passando próximo ao néfron. Mas esse vaso sanguíneo dá várias voltas aqui perto, ó. Ele fica rondando, fica rodeando o néfron todo. Só que ia poluir muito a imagem. Aí tem só um capilar aqui. Certo? Então, desse túbulo contornado proximal para o capilar, para o sangue, voltam as substâncias úteis ao nosso organismo,
que foram filtradas aqui na cápsula de Bowman. Que substâncias são essas? Vários sais minerais, a glicose, isso falando em pessoas saudáveis, porque, por exemplo, quem tem diabetes, como tem muito sangue tem muita glicose no sangue, parte dessa glicose não volta e continua na urina. E aí continua no filtrado e depois vai chegar a urina. Em pessoas saudáveis, a urina não deve ter glicose, porque toda a glicose volta para o sangue aí na altura do túbulo contornado proximal. Então, substâncias úteis voltam para o sangue no TCP, túbulo contornado proximal. Já na alça de Henle, chamada de alça néfrica, ocorre reabsorção de água do filtrado. Então, aqui a alça de Henle, esse U verde. A água sai do filtrado que está passando dentro do tubo da alça de Henle e passa para os vasos sanguíneos que vão estar aqui próximos, que não estão representados na imagem, mas existem vasos sanguíneos próximos à alça de Henle. Aí a água é reabsorvida. Repara, reabsorção de água é a água voltar para o seu sangue, sair do filtrado, porque o filtrado vai gerar urina e vai embora do seu organismo. Você não quer que tanta água vá embora. Se toda a água que passa do glomérulo de Malpighi para a cápsula de Bowman for mandada embora na urina, você morre desidratado. Então, a maior parte dessa água tem que voltar para o seu sangue. Já no túbulo contornado distal, que é o TCD, acontece um fenômeno chamado secreção. Secreção é você pegar as excretas que, por acaso, não foram filtradas lá no corpúsculo de Malpighi e passar essas excretas para o néfron através do túbulo contornado distal, através do TCD. Então, é nesse tubo laranja, aí, que é o TCD, que excretas que estavam no sangue, que não foram filtradas aqui e seguiram o seu rumo, são transportadas para o néfron. Transporte ativo é um transporte em que você gasta energia para realizar. É um transporte em que uma substância sai de um ambiente onde ela tem pequena concentração para um ambiente onde ela tem grande concentração. A maioria das excretas é filtrada aqui na cápsula de Bowman e não volta para o sangue no TCD. Só o que volta são as substâncias úteis. As excretas têm que ficar dentro do néfron para se transformarem em urina e serem eliminadas. E quando o filtrado chega ao TCD, já está com muita quantidade com uma grande concentração de excretas. Então, para sair do sangue com poucas excretas para o TD, para o filtrado do TCD, você gasta energia, porque essa substância está saindo de um ambiente onde ela está pouco concentrada para um ambiente onde ela está muito concentrada. O transporte oposto a isso é o transporte passivo, quando uma substância sai de um ambiente onde ela está muito concentrada para um ambiente onde ela está pouco concentrada. Essas minhas comparações estranhas, eu costumo comparar com pessoas dentro de um ônibus. Presta atenção. Sai do sistema de escritura aí rapidinho. Presta atenção nisso aqui. Você está no ponto de ônibus. O ponto de ônibus está vazio, o seu ônibus passa, você não pode deixar isso passar, você está muito atrasado. O ônibus passa, você faz sinal, quando você vai entrar, está lotado, entupido o ônibus. Você vai sair de um ambiente onde a concentração de pessoas é baixa e vai entrar num ambiente onde a concentração de pessoas é alta. Para conseguir entrar, para conseguir fazer esse movimento, você vai gastar uma energia danada. Isso seria o transporte ativo. Aí você andou pelo ônibus todo, chegou na porta de saída, na hora do seu ponto. Fez sinal, a porta abriu. Você praticamente vai ser cuspido para fora do ônibus. Você não vai gastar energia para sair do ônibus. Porque você está saindo de um ambiente onde a concentração de pessoas é alta e indo para um ambiente onde a concentração de pessoas é baixa. Você não gasta energia. Isso seria o transporte passivo. No TCD, o que ocorre é transporte ativo, por quê? Porque no sangue a concentração de excretas é baixa.
E no TCD a concentração de excretas é alta. Se eu quero pegar essas excretas e botar nesse ambiente cheio de excretas, eu vou gastar energia para fazer isso. Então é transporte ativo. No TCD, ainda no TCD, o filtrado sai, quer dizer, quando o filtrado sai do TCD, ele deixa de se chamar filtrado e passa a se chamar urina. Então, quando o filtrado sai do túbulo contornado distal e passa para o duto coletor, eu já posso chamar de urina. A concentração é muito diferente. Se você compara a concentração da urina com a concentração do filtrado lá no túbulo contornado proximal, no rosa, aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem glicose, tem aminoácidos, tem vitaminas, tem vários sais minerais. Aqui na urina tem bem menos tudo isso. Glicose nem tem, aminoácidos não tem que ter, sais minerais só tem um pouquinho. A quantidade de água aqui era muito grande, porque parte da água foi reabsorvida na alça de Henle. Aqui já tem menos água. Sua urina já está mais concentrada. Só que ao longo da passagem da urina pelo duto coletor, a água continua sendo reabsorvida. Porque você perde muita água aqui para o néfron. Você tem que recuperar essa água toda, tanto na alça de Henle quanto no duto coletor. E, além disso, cada duto coletor recebe vários TCDs, vários túbulos contornados distais. Aqui na imagem foi cortado, ó, esse verde aqui é um duto coletor. Aqui desemboca o filtrado desse néfron, desse TCD. Aqui foi cortado, mas está vendo que tem um laranjinha aqui? É porque está vindo outro TCD de outro néfron daqui. Aqui mesma coisa, foi cortado, mas está vindo outro TCD de outro néfron. Então, cada duto coletor recebe vários néfrons, vários TCDs de néfrons diferentes. E vários dutos coletores desembocam em um cálice renal, que é uma estrutura do rim responsável por levar a urina até a pelve renal, para depois a pelve renal levar a urina até o ureter, que foi o que a gente viu na aula anterior. E assim se forma a urina. Eu espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Obrigado, até a próxima.